Iniciando oficialmente o episódio número 14 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira às 21 horas e 5 minutos, em que a gente vai vencer o desafio de analisar, revisar e resolver 2.997 questões de direito administrativo. Se você eventualmente quer saber onde está o material de apoio, o material de apoio sempre fica na descrição de cada um dos vídeos. Clica lá no link, baixa o material de apoio para você. Conheça também lá os meus cursos exclusivos e aí a gente já segue. Compartilhe aí este canal, essas aulas com amigos, inimigos, concorrentes e vamos em frente. Olha só, estamos na questão 116. Questão 116, o enunciado diz: um servidor público motorista da Secretaria de Assistência Social, ao dirigir um veículo oficial pertencente à Prefeitura Municipal de Arujá, e passar por um cruzamento movimentado do município, ultrapassando um semáforo vermelho, atropela e mata uma senhora idosa que atravessava a via pública na faixa de pedestre. Que tragédia! Diante desse fato, assinale a alternativa correta. Então, servidor da secretaria, no exercício da função, dirigindo um veículo público, ultrapassa o semáforo vermelho, atropela e mata uma senhora idosa. A letra A diz o seguinte: a Prefeitura Municipal de Arujá poderá ser responsabilizada civilmente, independentemente de comprovação de culpa do motorista, em razão da teoria do risco integral. Olha, deixa eu te falar. Que a Prefeitura de Arujá vai responder isso, não tem dúvida. Agora, não precisa comprovar culpa? Não precisa. Agora, não é por conta da teoria do risco integral. Isso está errado. A justificativa é porque nós adotamos a teoria do risco administrativo. Como regra e para situações como essa, no direito brasileiro, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, consagrou, e aí o Supremo pensa assim também, o STJ pensa assim, a nossa Constituição consagrou a teoria do risco administrativo, ou seja, o Estado será responsabilizado independentemente de culpa ou dolo do agente, basta comprovar que houve um dano, que houve uma conduta e que houve um nexo de causalidade entre essa conduta e o dano. E isso não é decorrente da aplicação da teoria do risco integral, isso é decorrente da teoria do risco administrativo. Então, a letra A está errada. Letra B. A apuração da responsabilidade civil do motorista deverá ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão judicial que analisa o crime de trânsito. Está errado. Eu quero que você dê uma olhada nos artigos 125 e 126 da Lei 8.112/90. Basicamente, todas as leis de servidores estaduais, municipais, do DF, que tratam do assunto, tratam da mesma forma. As instâncias, as esferas civil, que é a responsabilidade civil, administrativa e criminal, elas são independentes entre si. E aí, mesmo que ainda não tenha concluído a esfera criminal, pode continuar a esfera civil sem problema nenhum. Não há essa necessidade. Por isso que a letra B está errada. Letra C. A Prefeitura Municipal de Arujá poderá ser responsabilizada civilmente, independentemente de comprovação de culpa do motorista, tá ok? Em razão da teoria do risco administrativo. Tá perfeito. Essa letra C, que fundamenta a responsabilização civil da Prefeitura por conduta de seu agente, está embasada no artigo 37, parágrafo 6º da CF, e na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, a esse dispositivo, parágrafo 6º do artigo 37. Ou seja, como regra, no direito brasileiro, a responsabilização civil dos entes públicos, em razão de condutas danosas de seus agentes, é uma responsabilização objetiva, independe de culpa ou dolo do agente causador do dano e é fundamentada na teoria do risco administrativo. Então, a letra C está correta, vamos para a letra B. Letra D de doido, aliás. O motorista poderá ser responsabilizado civilmente, independentemente de comprovação de sua culpa, em razão da teoria do risco integral. Bora.
O motorista, que é o servidor público, ele não pode ser responsabilizado diretamente pela vítima. É o Estado que regressivamente vai contra ele. Essa responsabilização dele depende de culpa, para que o Estado responsabilize civilmente o motorista, o agente público, para pagar os danos. Vai ter que comprovar dolo ou culpa, e essa não é em razão da teoria do risco administrativo. É com base na teoria da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade civil subjetiva que se aplica aos particulares. Letra E, para confirmar ainda mais o gabarito, o motorista e a prefeitura já poderão ser responsabilizados civilmente, independentemente de comprovação de culpa de qualquer deles, em razão da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. A prefeitura não é na responsabilidade subjetiva, é na objetiva. E o motorista é na subjetiva, mas precisa comprovar dolo ou culpa dos dois. Aliás, dolo ou culpa do motorista. Então, a letra E está errada também. Questão 116 nos propõe a revisão dos detalhes da responsabilidade civil do Estado. Vejam que destacou aí a teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo e a teoria da responsabilidade subjetiva. São 3 tópicos que você precisa revisar também, sabendo que a regra é que a responsabilização por condutas dos agentes recai sobre a pessoa jurídica estatal, a União, o Estado, o DF, município, suas autarquias ou fundações. Essa responsabilidade como regra é na forma objetiva, não precisa comprovar dolo ou culpa do agente, mas por ser fundamentada na teoria do risco administrativo, precisa comprovar conduta, dano e nexo causal do Estado para poder ter a responsabilização. Vamos lá. Questão 117 agora. Questão 117. A questão 117, o enunciado diz: assinale a alternativa correta com relação à desapropriação por interesse social. É bom você lembrar que a desapropriação por interesse social, inclusive ela está prevista no artigo 5º, inciso 24 da CF. Desapropriação por interesse social, finalidade de interesse social, é reforma agrária. Reforma agrária ou pessoas que sejam moradores sem imóvel, mas basicamente é reforma agrária. Bacana. A letra A diz: para a promoção da reforma agrária é de competência privativa da União. Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, somente a União pode realizar a desapropriação. Coloca uma coisa na sua cabeça. Estados, Distrito Federal e municípios não podem desapropriar imóveis rurais para fins de reforma agrária. Promover e realizar a reforma agrária, incluindo fazer desapropriações, é competência privativa da União. Estados não podem desapropriar para a reforma agrária, DF também não, municípios também não. Então, gabarito letra A. Para confirmar a resposta, a letra B. É promovida pela União exclusivamente para a criação de estádios, aeródromos, campos de pouso. Olha, desapropriação para estádios, aeródromos e campos de pouso para aeronave é desapropriação para fins de utilidade pública. Não é para interesse social. Por isso, está errado. Letra C. Não poderá ser utilizada pelos estados e municípios. Olha, interesse social para a reforma agrária, de fato não. Mas interesse social pode ser para a reforma agrária, mas a desapropriação por interesse social também pode ser para programas habitacionais urbanos, para formar as chamadas ZIs, Zonas Especiais de Interesse Social, que é para alocar, colocar as pessoas sem moradia, sem residência. Então, existe a desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária e desapropriação
por interesse social para assentar pessoas sem teto, moradores sem teto, sem residência para sua família. Então, letra C está errada. Letra D. A desapropriação por interesse social é promovida pelos municípios apenas na hipótese de criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular e meios de subsistência. Não. Também pode ser para algum programa habitacional urbano. Então está errado. E letra E. Somente poderá ser promovida pelos municípios. Não. A reforma agrária é somente União. Para fim de programas habitacionais de caráter social, aí sim baixa renda, aí sim União, Estado, DF, município. Então, gabarito de fato, letra A. Essa é uma questão que nos remete à compreensão sobre reforma agrária. Aliás, sobre reforma não, sobre desapropriação. Então, é bom lembrar que existe a desapropriação por utilidade pública, desapropriação por necessidade pública e desapropriação por interesse social. Por interesse social pode ser quando vai fazer reforma agrária ou para algum programa habitacional urbano para pessoas de baixa renda, hipossuficientes. Questão 118. Questão 118. A questão 118, o enunciado diz: nos termos da Lei 8666/93 será inexigível. Então, já mudamos de assunto, mas um assunto muito frequente em provas, que é a inexigibilidade de licitação. Eu já te adianto, nós estamos falando do artigo 25 da Lei 8666/93. A letra A diz: será inexigível nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública. Está errado. Caso de guerra ou grave perturbação da ordem pública será licitação dispensável. E aí eu quero que você confira o artigo 24, os incisos do artigo 24. Está errado. Guerra e grave perturbação da ordem pública é licitação dispensável, está no artigo 24. Letra B. Será inexigível licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas. Muito bem. Beleza. Olha, nos casos de emergência ou calamidade, nós estamos falando de uma hipótese muito frequente em prova, artigo 24, inciso 4 da Lei 8666/93. Isso não é hipótese de inexigibilidade, isso é hipótese de licitação dispensável, dispensa. Então, a letra B está errada também. Letra C. Será inexigível licitação quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional. Segurança nacional também é artigo 24. É hipótese de licitação dispensável. Então vejam que essa questão ela é primorosa porque ela traz um raio-x do que exatamente os examinadores cobram. SEBRAS, PFCC, IBAD, todas elas. É isso aí. Letra D. Será inexigível licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente com ele ou através de empresário exclusivo que o represente, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Aqui não tem dúvida. É o que está no artigo 25, inciso 3º da Lei 8666/93. É bom sempre lembrar que o rol, as hipóteses de licitação inexigível, é um rol exemplificativo. A cláusula geral está no 25, ou seja, sempre que a disputa, a competição for inviável, é inexigibilidade. Agora, o legislador, nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 25, ele exemplificou as 3 situações mais comuns. O inciso 1º é contratação de fornecedor, produtor ou representante comercial exclusivo. O inciso 2º é a contratação de profissional ou empresa de notória especialização para serviço de natureza singular. Lembrando que isso agora, né, com a atual legislação de 2020,
Isso é aplicável, isso não é aplicável para a contratação de contador. Isso é aplicável, né? Pode ser aplicada essa hipótese, esse segundo, para a contratação de contador ou advogado nas prefeituras. É possível fazer, inclusive para serviços comuns. Essa hipótese do inciso segundo, profissional de notória especialização para serviço singular, não vale para publicidade e divulgação. E o inciso terceiro é a hipótese de inegibilidade para contratar profissional da área do meio artístico, qualquer meio artístico, contratar diretamente com ele ou com o seu empresário exclusivo, desde que ele seja reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, letra D, não tem dúvida, é o gabarito. E letra E, para a aquisição e restauração de obra de arte, de objetos históricos de autenticidade certificada. Isso aqui também está no artigo 24 da Lei 8666/93, é licitação dispensável. É uma hipótese de licitação dispensável. Então, questão 118, ela traz aí um tema que você precisa ter na ponta da língua. Inexigibilidade e dispensa de licitação. Artigos 25, artigo 24 e também o artigo 17 da Lei 8666/93. Prosseguindo, questão 119. Questão 119. A 119 diz o seguinte: o enunciado: no que concerne a concessão, permissão e autorização de uso de bens públicos, é correto afirmar. Eu quero chamar a sua atenção para você nunca confundir, você ter isso de forma bem clara no seu material de revisão, na sua cabeça, nos seus estudos, que existe concessão, permissão e autorização de serviço. E não se confunde com concessão, permissão e autorização de uso de bens públicos. Inclusive, já fiz aqui no canal um vídeo que diferencia isso de forma primorosa. Modéstia às favas. Vamos lá. Prosseguindo. A letra A diz: a autorização de uso é contrato administrativo. A autorização de uso de bem público nunca será contrato. É sempre ato administrativo, unilateral e precário. A autorização de uso será sempre ato administrativo, unilateral, discricionário e precário. Tudo bem? Ato administrativo, unilateral, discricionário e precário. Então, está errado. Aqui. Aí ele diz: pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo utilize bem de modo privativo, atendendo ao interesse público. Não. A autorização de uso atende primeiramente o proveito pessoal do particular. A autorização de uso é quando se dá uma autorização, por exemplo, a utilizar durante algumas horas uma via pública para fazer uma corrida, essas corridas de rua, inclusive com os empresários lucrando lá, cobrando inscrição. É isso. Para fazer uma copa de ciclismo, é isso. Bom, letra B. Permissão de uso é ato administrativo pelo qual o poder público consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendendo exclusivamente ao interesse particular. Permissão de uso é ato? É. Cuidado. Permissão de uso de bem público é sempre ato administrativo unilateral discricionário. Permissão de uso. Permissão de serviço público é sempre contrato de adesão. Não sou eu que estou falando, a lei fala isso. Bom, a permissão de uso de bem público é preponderantemente no interesse da coletividade e não no interesse privado. Até vai atender o interesse privado também, mas a permissão de uso ela visa atender primordialmente ao interesse público, coletivo. Por isso a letra B está errada. Letra C. Concessão de uso é ato administrativo. Não. Concessão de uso de bem público será sempre contrato administrativo típico. Concessão de uso de bem público será sempre contrato administrativo. E é um contrato pelo qual o poder público confere a determinado indivíduo a utilização de bem público de modo privativo, atendendo primordialmente ao seu interesse próprio. Não.
permissão e concessão de uso atendem primordialmente ao interesse público, ao interesse da coletividade. Por isso está errado. Por essas duas razões. Concessão não é ato e atende primordialmente ao interesse público da coletividade. Letra D. Permissão de uso é contrato administrativo. Está errado, não é contrato. É ato administrativo, pelo qual o poder público consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendendo ao mesmo tempo o interesse público e privado. Essa parte final aqui está certa. Atende os dois interesses. E letra E. Autorização de uso é ato administrativo, está correto, pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo utilize bem público de modo privativo, atendendo primordialmente ao interesse do próprio particular. É isso aqui. A grande diferença entre a autorização e a permissão e concessão é que a autorização atende primordialmente ao interesse do próprio particular autorizado. E a permissão e a concessão vai atender a interesse coletivo primordialmente, mas também ao interesse privado. Questão 119, tais um tema também importante, quando cobra em prova dificulta para alguns candidatos, para você não vai dificultar, revise esse tema, permissão de uso de bens públicos, que é diferente de permissão de serviços públicos. Questão número 120. Questão 120. Questão 120, o enunciado diz: na hipótese de um servidor público da Secretaria de Assistência Social que utiliza em obra ou serviço particular veículos e equipamentos de propriedade da Prefeitura Municipal de Arujá, considerando o previsto na Lei 8429/92, é a Lei de Improbidade, afirma-se corretamente que sua conduta. Então vejam, a nossa referência, segundo o enunciado, é a Lei de Improbidade. Qual foi a conduta? Olha, um servidor da secretaria utiliza em obra ou serviço particular veículo e equipamentos de propriedade da prefeitura. Ele está se enriquecendo, ele está tendo uma vantagem indevida, porque o próprio veículo ou o uso do veículo teria que ser pago, alugado, né, se fosse pegar de um particular. Então ele está tendo um acréscimo de vantagem econômica, de cunho econômico, em razão do cargo que exerce. Isso é claro um enriquecimento ilícito. Aí a letra A diz: constitui ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, constitui ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, sujeitando o responsável a ressarcimento integral do dano, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio e, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, entre outras. Essa hipótese aqui não é a hipótese de prejuízo erário. Se você der uma olhada no artigo 9º da lei, essa é uma hipótese de enriquecimento ilícito. Então, letra A está errada. Letra B, não constitui ato de improbidade. Está errado. Está literalmente previsto isso aí no artigo 9º da 8429. É ato de improbidade do tipo que acarreta enriquecimento ilícito. Ponto final. Letra C. A letra C diz: constitui ato de improbidade, isso é verdade, que importa enriquecimento ilícito, isso é verdade, sujeitando o responsável à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, é verdade, ressarcimento integral do dano, é verdade, quando houver, se houver dano, né, perda da função pública, entre outras sanções. É isso aqui. Você vai encontrar isso aqui aonde? Você vai conjugar o artigo 9º mais o artigo 12 da Lei 8429/92. Está claro esse gabarito. Olha, em matéria de Lei 8429, o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 10A, o artigo 11 e o artigo 12 são artigos que você deve ler e reler frequentemente, fazer muitas questões para ficar atento de quais são os dispositivos que mais são cobrados, não é tudo. Coisa de uns 10% do que está dito nesses artigos é o que realmente é cobrado. Então, faça isso. Revise as questões que a gente analisar aqui, com a lei ao lado, fazendo ali os grifos, para você consolidar na sua memória o que realmente é cobrado. Prosseguindo, letra D. Não constitui ato de improbidade, está errado, nós já vimos que constitui.
constitui ato de improbidade que atenta contra mero princípio. Não, está errado. É enriquecimento ilícito, não é hipótese lá do artigo 11, mero atentado contra princípios. Então, 120, a questão 120, nos propõe a revisão de um dos temas importantíssimos em matéria de direito administrativo. São raras as provas que não cobram a Lei 8429 e é altamente frequente nas provas este tema que a gente abordou aqui, que é as espécies de atos de improbidade e as sanções cabíveis do artigo 12. Fique atento a esse assunto que deve ser revisado com certeza. Beleza. Prosseguindo. 121. Questão 121 diz o seguinte, enunciado. No que concerne ao controle interno e externo da administração pública, assinale a alternativa correta. A letra A. O controle da administração pública não poderá ser exercido de ofício pela própria administração. Está errado. Está errado. Está errado. Se você consultar o artigo 53 da Lei 9784/99, se você consultar a súmula 473 do STF, esse dispositivo da lei e essa súmula consagram de forma cabal o princípio da autotutela, em que a administração, ela própria, pelo princípio da autotutela, tem o dever de rever, revisitar, revisar seus próprios atos e tomar as providências de revogar, anular, cassar, convalidar aqueles que não estiverem em conformidade. É a teoria das nulidades. Então, quando ele diz o controle da administração não poderá ser exercido de ofício sem ninguém pedir, não. Uma das funções que a administração tem no controle é o controle de ofício, sem ninguém requerer nada. Então, está errado. Letra B. O controle de mérito, que é o controle relativo à conveniência e oportunidade de cada ato, de cada conduta, é aquele que se consuma pela verificação da conveniência e oportunidade da conduta administrativa. Perfeito. Está perfeito. Lembrando que, de regra, o Poder Judiciário não controla o mérito de atos administrativos de outros poderes. A não ser que, ao exercer a discricionariedade, ao exercer o mérito, tenha extrapolado os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade, princípio da juridicidade. Tirando essa exceção, de regra, o Poder Judiciário não controla mérito de atos de outros poderes. Para confirmar a resposta, letra C, a administração pública não poderá declarar a nulidade dos seus próprios atos. Está errado. Consulta essas duas leis. Aliás, consulta o artigo 53 da Lei 9784 e consulta a súmula 473. Claro que pode. Letra D. Controle externo das atividades da administração pública será exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário. Não. Não. O controle externo, ele deriva do princípio da separação dos poderes no quesito do check and balance, do sistema de freios e contrapesos. Então, em outras palavras, o controle externo é sempre quando, constitucionalmente, qualquer dos três poderes está autorizado a realizar controles de atos procedidos em outro poder. Então, o legislativo pode controlar o executivo e o judiciário. O legislativo controla o judiciário? Sim. E o impeachment contra ministro do STF? E a instauração de CPI? Não tem aí a ameaça de a CPI da lava-toga, que eles deram esse nome aí? Pois é, controle. Entende? O judiciário controla o legislativo e controla... Não houve agora o Supremo Tribunal Federal controlando a tentativa de fazer a reeleição dentro da mesma legislatura? Isso foi um controle do judiciário em relação ao legislativo. Não tem a possibilidade do Poder Executivo ingressar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade contra a lei do Congresso Nacional, contra o ato legislativo? Tudo isso é possível. Então, a letra D está errada. E a letra E, o controle exercido pelo Poder Judiciário analisará o mérito. Não, como regra não analisa o mérito. Professor, mas às vezes. Não, mas aqui ele está colocando como regra. Não está colocando às vezes. E a legalidade dos atos da administração. Não, como regra, a legalidade, em regra, ele não controla o mérito, só excepcionalmente. Então, questão 121, está aí. Esse é o gabarito da letra B.
nos traz o tema do controle. Eu reparo nas conversas, nas análises aí que tem com os alunos, nas perguntas que me fazem, que a parte de controle é uma parte que muitos candidatos negligenciam e não dominam também. Reforce os seus estudos, a análise de questões e a revisão no capítulo de controle da administração pública. Controle interno, controle externo, controle pelo judiciário, controle pelo legislativo. Não negligencie esse tema. Prosseguindo. Questão 122. Questão 122. 122, o enunciado diz: segundo a Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666/93, são modalidades de licitação, exceto. Aqui, gente, olha, se na sua prova vai cobrar a Lei 8666, está lá no seu edital, e você não estuda o artigo 22, negligência da sua parte, está correndo o risco de perder uma questão boba como essa. Leilão é modalidade? Sim. Convite? Sim. Concorrência? Sim. Tomada de preço? Sim. Agora, proposta não é modalidade. Está claro no artigo 22. Então, gabarito, letra A, com tranquilidade. Essa questão da IBAD, essa é facinho, né? Mas é bom você lembrar que em torno de 30% a 40% das questões em qualquer concurso, de qualquer cargo, são fáceis mesmo. Em torno de 30% a 40% são questões medianas. Em torno de 20%, 30% são questões mais difíceis mesmo. A sua grande preocupação não são com as questões super difíceis. A sua meta é não errar nenhuma questão fácil e nenhuma mediana. Se você gabaritar todas as questões fáceis e medianas da sua prova, você não precisa se preocupar com as questões difíceis, porque você já vai estar aprovado. Confie no que eu estou te falando. Muito bem, vamos chegando ao final de mais um episódio, mais uma aula aí do nosso raio-x da questão challenge. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aqui esse nosso trabalho, divulgue aí para os amigos. Eu te espero no nosso próximo episódio. Mais uma vez, obrigado por sua participação, todos aí. Espero que você tenha tomado nota dos temas principais que foram suscitados aqui para você revisar. Aquilo que você teve alguma dificuldade, você vai, ao longo da semana, buscar aí no seu material de revisão. Aquilo que estava ok, foi uma revisão, foi uma confirmação que você está dominando, maravilha, não foi trabalho perdido. Foi a confirmação revisional, de revisão, de que você estava bem naquele assunto, naquele tema. Muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.